Olá, meu nome é Larissa Cunha Poleto, sou advogada especialista em direito tributário há mais de 9 anos e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um guia completo sobre planejamento tributário para médicos e clínicas médicas. Então, se você é médico ou é um estudante de medicina que está prestes a se formar, tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo, vão achar útil. E também, se você é médico proprietário de uma clínica de medicina, com certeza terá aqui alguns pontos de atenção. Então, o que motivou falar um pouquinho mais sobre esse tema, na verdade? Recentemente, ali em março agora desse ano de 2025, nós tivemos aqui um projeto de lei que foi lançado no Congresso para ter a tributação dos dividendos que sejam superiores a R$50 mil por mês. Esse tipo de projeto de lei, ele vai acabar pegando muito os médicos que têm esse tipo de remuneração. E isso é algo muito comum, quando você tem uma estrutura de pessoa jurídica e que você gosta de receber os lucros nesse formato, você acaba tendo esses lucros maiores do que 50 mil ao mês. Então, quando eu vi essa notícia, na hora eu já algumas antenas aqui já ficaram para cima, porque eu fiquei já assustada com essa possibilidade. Não é algo certo ainda, eu tô fazendo esse vídeo agora em junho de 2025, então não temos nenhuma definição, o projeto tá lá no Congresso para votação. Antes ele tava com uma etiqueta de urgência e foi tirada essa tramitação prioritária, então nós não temos nenhuma definição ainda por parte do Congresso, mas é algo a ver na sequência, possivelmente no próximo ano. E claro, nós também estamos em um ano aqui que está precedendo a reforma tributária e que vai sim pegar no calcanhar de Aquiles desses profissionais da saúde, médicos, dentistas, profissionais em geral da saúde, que não vão ter nenhum tipo de desconto nas alíquotas dos impostos novos, dos tributos novos, que é o IBS e a CBS, que vieram para substituir o ISS e o ICMS. O ISS sendo municipal, que é o que médicos, clínicas, hospitais pagam, né, imposto sobre serviços, e o ICMS é o que varejistas, comerciantes acabam pagando para a circulação de mercadorias. Então, diante dessas mudanças que vão transformar o cenário Brasil para 2026 em diante, é de extrema necessidade que médicos e profissionais da saúde tenham um acesso a planejamento tributário. Mais do que nunca se fala sobre o seu negócio e de a gente conseguir transformar o nosso negócio em ser algo de sucesso e que também traga esse sucesso financeiro. A parte tributária vai ficar cada vez mais pesada e isso, claro, para esse setor, mas num geral no Brasil. E aqui, então, a ideia de ter um planejamento tributário é para conseguir evitar de forma legal, regular, lícita, evitar o pagamento de tributos além do necessário. Então é para isso que serve o planejamento. E quanto mais tempo você demora para ter um planejamento, mais você acaba perdendo benefícios e até descontos no pagamento desses tributos. Nesse guia que você está começando a assistir agora, eu vou abordar essencialmente 2 pontos principais, que são: qual é o tipo de estrutura que existe para os médicos aqui no Brasil hoje, qual é o melhor tipo, e também quais são os regimes tributários e quais são as diferenças deles, o que vai fazer mais sentido para a sua empresa aqui da parte da medicina. E aí, a partir disso, você vai conseguir tomar a sua própria decisão e fazer a sua análise de ver o que vai valer mais a pena. Então, vamos começar analisando aqui quais são os tipos de estrutura que os médicos acabam adotando no Brasil. Essencialmente, nós temos 3. A primeira delas, a atuação enquanto pessoa física, atrelada ao CPF mesmo. A outra é a Sociedade Unipessoal de Medicina, então é uma pessoa só nessa sociedade, sempre será um sócio só. E temos também a Sociedade Limitada. Esse tipo de sociedade
quando você vai incluir outros sócios, vai distribuir as cotas, enfim. Então, temos essencialmente esses 3 tipos. Analisando aqui, vamos pegar o primeiro. Vai atuar enquanto pessoa física. Então, vai ficar vinculado ali o seu CPF. Esse tipo de atuação, ele fica mais restrito no campo do planejamento tributário e definitivamente ele não é indicado, a não ser em pouquíssimas situações. E por quê? Porque quando você está atuando enquanto pessoa física, você está tendo um desconto de 27,5% do que você está recebendo de salário, do seu lucro. Então, os 27,5% é imposto de renda. Se você for médico com carteira assinada, você não tem muito para onde escapar. Você vai ter esse desconto obrigatório lá na folha. Mas se você está atuando enquanto pessoa física em outros tipos de trabalho que não tenham carteira assinada, é importante que você repense, reveja, contrate uma assessoria tributária para verificar se realmente vale a pena para você. Porque o que eu vejo da atividade aqui do direito tributário, que é a minha área, é que realmente não vale a pena. E até eu estava comentando agora há pouco sobre esse projeto de lei que vai acabar com a isenção dos dividendos distribuídos acima de R$50 mil ao mês, e essa análise foi feita para uma médica que eu atendi. Então, nós analisamos ela recebendo como pessoa física e analisamos ela recebendo como pessoa jurídica, mesmo com essa questão aí da tributação dos dividendos. Então, se ela recebeu 50 mil na pessoa física e se ela recebeu 50 mil na pessoa jurídica através de distribuição de lucros, e fazendo o cálculo, né, pressupondo aqui uma alíquota máxima de tributação sobre os dividendos de 10%, que a gente já mais ou menos sabe que não vai ser assim, ainda assim valia a pena ter a PJ. E nesse caso ela acabou optando por uma sociedade unipessoal, porque ela era cooperada, médica cooperada da Unimed. Então essa é uma situação aqui sobre médicos pessoa física. Agora falando um pouquinho sobre a sociedade unipessoal e a sociedade limitada. Basicamente, elas são muito parecidas, então eu vou tratar elas em conjunto, mas eu vou fazer algumas separações. Claro, começamos pelo número de sócios. A unipessoal é um sócio só, somente esse médico, e a limitada, ela fica com quantos sócios quiserem. Então pode ser 2, pode ser 3, não pode ser 1, tem que ser 2 a mais. Então, mínimo 2 sócios. E aqui você também vai ter a possibilidade dos regimes tributários, que é do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E sobre isso eu já vou falar um pouco adiante. Então, mas os regimes são os mesmos que você vai poder optar. E aqui, claro, a questão principal da diferença entre essas sociedades é a parte da responsabilidade. Então, quando você está na sociedade limitada, um médico vai ser o escolhido para ser o responsável, e na sociedade unipessoal, evidentemente, o médico que é o proprietário da sociedade vai ser o médico responsável, e se ele quiser constituir ou encerrar as atividades, ele está completamente livre. Na sociedade limitada, ele não vai conseguir fazer isso sem antes ter o acordo dos sócios. Então, é muito sério que, se você tiver interesse em abrir uma sociedade limitada, que tenha um acordo de sócios prevendo absolutamente tudo, desde a saída de um sócio, desde como é que vai ficar a remuneração dos dois, parte de férias, parte de contratações de funcionários, a questão de dissolução da sociedade, se vier a ser o caso, se um médico pode ser substituído por outro ou não pode ser, questão das dívidas, para quem que vai ficar, enfim, então tem toda uma situação que isso precisa estar muito bem definido em acordo de sócios. É importante ainda frisar que ao abrir uma sociedade, seja ela unipessoal, seja ela limitada, você vai precisar contratar uma contabilidade especializada e de confiança. A parte das obrigações acessórias, da geração das guias de impostos,
Tudo isso tem que estar muito bem atrelado à contabilidade e de forma alguma você vai conseguir constituir sequer uma sociedade sem um contador de confiança. Por isso, esse é um custo que você vai ter que colocar aí na ponta do lápis também para fazer o cálculo, né, de permanecer tributando no CPF ou então de abrir uma sociedade. Para ajudar você a decidir qual tipo de sociedade vale mais a pena, existem alguns critérios que você pode analisar previamente e conseguir fazer a sua escolha. Então, o primeiro deles, com certeza, é a quantidade de faturamento. Qual é o valor que você tem na profissão da medicina? Quanto que você tem recebido mensalmente? Quanto tem sido anualmente? Qual que é aí o parâmetro da parte financeira? O segundo critério é o perfil de despesas. Que tipos de despesas você tem dentro da profissão? Então, vai ter o CRM, vai ter um certificado digital, vai ter as atualizações, congressos, simpósios, esse tipo de evento. Também vão ter todos as outras despesas vinculadas à própria profissão, né? Então, instrumentos de trabalho de fato, a parte de limpeza, se você tem a clínica própria, enfim. Também temos que colocar aqui os planos de crescimento. Quais são os planos que você tem para você enquanto profissional? Você pretende ter essa profissão por quantos anos? Qual que é o seu objetivo? Tanto de ganho mensal ou de anual? O que você pretende com essa profissão aqui da medicina? Quanto que você tem de patrimônio pessoal também que você quer investir no teu negócio? Você tem patrimônio pessoal para investir ou não? Você precisa de um sócio para ser o sócio investidor? Como que fica isso? E agora então chegamos na parte dos regimes tributários. Qual é o melhor regime que você pode ter? Vamos começar então com o Simples Nacional, que o nome já diz, é o regime mais simples, é o que precisa de menos controle, assim por dizer. Então você vai emitir a nota, você vai ter a sua contabilidade que ela é simplificada, você vai ter que emitir as notas, né, no seu município, mas você vai pagar os impostos de forma simplificada através de um boleto, um DARF, uma guia só de imposto em que todos estão ali de forma conjunta. Então você vai fazer esse pagamento, tá tudo certo. Vai ter uma guia à parte da contribuição patronal. Então essa parte aí que é do contribuição patronal e INSS, você vai pagar à parte. Então é sempre baseado no salário mínimo ou de acordo com o que a sua contabilidade acabar indicando. Essa parte do Simples Nacional também ela é interessante, não só pela simplicidade desse tipo de regime, mas porque atividades da medicina elas podem estar enquadradas no fator R. Então, o que é isso? O fator R ele é calculado com base no número de funcionários dividido na folha de pagamento, né, dos funcionários, dividido pela receita bruta. Então, a partir disso, você tem um valor, um cálculo, e aí você consegue descobrir se a sua empresa tirar uma nota acima de 28, ela vai estar ali possibilitada de ficar no fator R e ter uma tributação reduzida. Caso contrário, ela vai ir para o anexo 5 e ela vai ter uma tributação bem maior. Mas é claro, vai ficar ali limitada em até no máximo 30% do faturamento. Quando a gente está falando daí do fator R, a gente está reduzindo bastante, em torno de 6% a 10% a partir do fator R. Tem outras questões também, essa parte aqui do Simples, ela não nos traz assim, benefícios com parte de créditos. E a partir do ano que vem, as empresas elas vão poder escolher de quem que elas querem contratar. Então, se elas querem contratar uma empresa que vai dar créditos para elas ou não, créditos tributários. E quem vai permanecer no Simples vai poder escolher se quer ter uma tributação um pouco mais pesada, mas para dar os créditos para aqueles clientes ou não.
Então, essa é uma parte aqui importante, e é uma desvantagem do Simples Nacional, a parte dos créditos. E isso é bem diferente do lucro presumido e do lucro real. Então, basicamente, Simples Nacional é isso. Agora, indo já para o lucro presumido. Aqui, a gente também, pelo nome, já está falando, é um lucro que ele é presumido. Então, não depende de muitas regras. O que precisa saber é que a Receita ela vai ter uma presunção que você teve lucro de 32% de tudo que você está faturando, então ela vai partir da tributação por aí. Então é 32% sobre o seu faturamento. Essa parte aqui do lucro presumido, ela tem um detalhe e não é todo mundo que sabe. Algumas áreas da medicina conseguem aproveitar equiparação hospitalar a partir de algumas regras em específico. E sobre isso eu vou falar em um próximo vídeo. Mas aqui fica já um alerta. Médicos que tenham laboratório clínico, laboratório anamopatológico, oncologistas, cirurgiões, fisioterapeutas, a parte também de radiologia, tudo isso, quem tem cardiologia, quem tem aquelas clínicas que são de fazer exames, essas clínicas conseguem aproveitar a equiparação hospitalar. Então, se você gostou disso, fica ligado que eu vou lançar um próximo vídeo falando mais a fundo sobre a equiparação. E aí, então, por último, aqui nós temos... antes disso, até falando um pouco sobre as desvantagens aqui do lucro presumido. Às vezes, a empresa não está tendo esse lucro de 32% que é presumido, né? Então, acaba tendo um prejuízo. E aqui, no lucro presumido, ela também não consegue aproveitar créditos ali como o lucro real. E aí, agora, então, falando sobre o lucro real. É o regime mais completo, ele é o mais difícil de você fazer o controle também. Claro, a sua contabilidade ela vai custar um valor maior por causa disso, e aqui vale a pena você ter uma empresa no lucro real em algumas situações. Então, obrigatoriamente são para empresas que estão faturando a mais de 78 milhões ao ano, então são grandes indústrias, grandes empresas, mas às vezes vale a pena pela quantidade de despesa que você tem. Então, se você tem uma despesa muito absurda, muito grande, e você precisa ter muitos insumos para a prestação da sua atividade da medicina, o lucro real talvez seja interessante. Eu acabei esquecendo de falar, mas até voltando um pouquinho atrás sobre o Simples Nacional, ele tem um limite aqui, hoje, atualmente, de 4,8 milhões ao ano. Então, se você fatura mais do que isso, você não consegue aproveitar o Simples Nacional. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem está assistindo o vídeo até aqui, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário também. Também já faço o convite para vocês estarem seguindo aqui o meu Instagram, que também se chama Traduzindo Tributário. Eu também tô no TikTok, que o @ é Traduzindo Tributário. E qualquer dúvida que você tiver, pode falar aqui nos comentários que eu vou responder. Eu olho sempre os comentários, então eu vou trazer a resposta aqui. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser abordando um pouquinho sobre os principais erros que os médicos tomam nessa parte aqui do planejamento tributário e também quais são as melhores estratégias tributárias para você ter e economizar nos tributos. Daí eu vou falar um pouquinho até sobre a equiparação hospitalar. Então se inscreve aqui, fica ligado que eu vou estar trazendo novos conteúdos em breve. Até!